Bem-vindos ao nosso encontro SP Transvisão. E eu falo em nome da SP Escola de Teatro e da Companhia de Teatro Sátiros, da qual sou um dos diretores também. Desde o início, então eu falo primeiro dos Sátiros, desde a nossa chegada na Praça Roosevelt em 2000, a gente tem tido uma preocupação bastante grande com a questão da diversidade, não só sexual, mas da diversidade humana. E tentar fazer com que esse espaço, o espaço dos Sátiros e a Praça Roosevelt, sejam espaços de solidariedade. E lembrando Milton Santos, que fala na construção do espaço solidário, onde a gente possa quebrar fronteiras, barreiras, sejam elas políticas, partidárias, ideológicas, religiosas, sexuais, e encontrar um lugar humano para que a gente possa, enfim, e a partir daí, começar a discutir as nossas questões, que são muito além dessas que, em primeiro momento, parece que são muito cruciais. Todas as atividades são gratuitas, ok? Então, muito obrigado. Gostaria de chamar o Léo Moreira, que quer dar uma palavrinha para vocês. Eu acho que essa mesa vai ser uma conversa para se buscar alternativas, ideias e, quem sabe, fazer uma proposição de alguma política pública que possa preparar não só empresários, comerciantes, mas preparar as pessoas, professores, etc., qualificar para que possa educar as pessoas, haver uma informação maior, principalmente nas famílias, etc. Enfim, eu acho que é um trabalho muito longo. Eu acho que a gente pode começar por aqui, chegando em algumas perspectivas, né? Então, é isso aí. Obrigado. Valeu. Bom, vamos começar, então. Eu não vou seguir aqui a ordem, eu vou deixar a doutora Fabiola Marques, até porque ela vai dar um cunho mais do jurídico, do profissional, eu vou deixar ela para o final. Então, eu gostaria de começar primeiro com a Laura e com a Flávia, que elas contassem um pouco da experiência delas. A gente vai dar 5 minutos, ou se vocês quiserem, 15 minutos para cada uma. 15 minutos, desculpa, eu falei 5, mas falei errado. 15 minutos para cada uma de vocês, para colocarem um pouco da experiência de vocês como funcionárias, enfim, da vivência de vocês, da trajetória de vocês na questão profissional, da forma que vocês quiserem colocar. Meu nome é Flávia de Araújo, eu sou recepcionista da SP Escola de Teatro, vai fazer 3 anos. 5 minutos, você disse? 15? Falei errado. Tá. Nossa, é uma história muito longa da minha vida, para mim chegar até a SP Escola de Teatro. Porque, quanto ao mercado de trabalho, sempre foi duro para nós travestis transexuais. O que acontece? Porque, na maioria das vezes, eles medem a nossa sexualidade com a nossa capacidade. Foi o que aconteceu comigo. Antes de entrar na SP Escola de Teatro, eu procurava emprego. Eu sempre enviava currículos para várias empresas, mas nunca me chamavam, né? E graças à oportunidade que eu tive pela CADES, pelo Cássio Ivan Batista, que eu cheguei até a SP Escola de Teatro e tive a oportunidade de conseguir um cargo de recepcionista. Mas não foi fácil para mim. Mas antes, há uns 12 anos atrás, eu era profissional de sexo. Mas eu nunca foquei a minha vida só na prostituição. Eu sempre procurei estar sempre participando de seminários, encontros e estar ao lado de pessoas que poderiam me ajudar, né? Eu não focava muito só na prostituição. Óbvio que era o meu sustento, que era para pagar meu aluguel, minha alimentação e tudo mais. Eu não tenho vergonha de dizer que eu era profissional de sexo, já viajei e tudo mais.
mas eu não focava muito e sempre procurava estar ao lado de pessoas, de conhecimentos, para me poder mudar a minha vida. Que quando eu conheci meu companheiro, que eu vou fazer 10 anos agora que eu estou com ele, tanto é que quando eu o conheci, eu não disse a ele que eu era profissional de sexo, porque senão ele não ficaria comigo. Mas mesmo assim ele descobriu. Quando ele descobriu, ele me disse assim para mim, muito bonito: Flávia, você tem um potencial na sua vida, você pode fazer uma outra coisa para você mudar a sua vida. Como ele tinha um comércio, ele costurava, ele me ensinou a costurar. Eu ganhei uma bolsa no Senai, fiz cursos de reta overlock, comecei a costurar, vendia minhas colchas e bolsas de patchworks na Benedito Calixto. Cheguei até a trabalhar em feira, colocava a barraquinha para vender, para não ir para a rua. Mas sempre focando que eu poderia mudar a minha vida. Depois eu entrei na faculdade, ganhei uma bolsa. Nossa, minha vida é longa, é uma história. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer a CADES. A CADES me indicou para a SP Escola de Teatro. Eu já estava no primeiro ano da minha faculdade, curso de letras. E quando eu fui lá no Brás para fazer entrevista com o Ivan Cabral, eu não acreditei que eu ia desistir da minha faculdade. Eu falei assim, é melhor antes o meu trabalho, que vai me dar um sustento, do que a faculdade fica para depois. Mas o Ivan, como uma pessoa generosa, ele disse assim para mim: Flávia, você não vai desistir da sua faculdade, você vai continuar a sua faculdade e vai continuar trabalhando, você vê se adequa quanto aos horários. E eu terminei a faculdade graças à oportunidade da SP Escola de Teatro também, né? E estou aqui hoje, grata ao SP Escola de Teatro, ao diretor Ivan Cabral, que é um exemplo para tantas outras empresas que sempre não dá oportunidade para nós travestis transexuais. O meu nome é Laura. A minha trajetória também não foi muito diferente da Flávia e de outras transexuais, tanto masculinas quanto femininas, que também estão hoje aqui e os que não estão também, né? Eu tive uma infância um pouco difícil. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos e minha mãe, muito guerreira, sempre focou muito assim, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na sua vida. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tive o exemplo dela, que ela se formou, ela era técnica em enfermagem, depois, quando conheceu meu pai, ele, por machismo e tudo, acabou não permitindo mais que ela trabalhasse, e ela passou a cuidar só dos filhos. Depois, com o tempo, eles se separaram, o casamento não deu certo, e foi aí que ela começou a me passar esses valores, né? Olha, você tem que estudar, você tem que ser alguém. E eu, dentro de mim, já sabia que eu era alguém diferente, eu só sabia que ela era uma transexual, mesmo muito nova. Então, eu sabia que, para mim, a porta ia ser muito mais difícil de ser aberta. Então, com o estudo, isso ficaria mais fácil. Eu nunca precisei me prostituir também, isso que também é uma coisa muito atípica, né? Falar de transexual e de travesti, não fazer ligação com ser profissional do sexo. Eu nunca precisei me prostituir, graças a Deus, porque também tive sempre a minha família me apoiando nesse sentido, e mais assim, também já fiz muita coisa, já varri, já fiz faxina em casa, sabe, já varri a rua, calçada das pessoas para ganhar trocado, enfim, não me envergonho de nada que eu fiz na minha vida. E também sempre busquei o meu melhor, o quê? Estudando, correndo atrás das oportunidades quando elas apareciam, sempre estava ganhando um dinheiro ou outro aqui. Cheguei a vender lingeries e Natura e Avon, eu ia em casas de prostituição mesmo na minha região, conhecia todas as casas, e entrava lá, vendia para as meninas, às vezes até rolava alguma coisa assim, mas você não quer fazer um trabalho extra, tal, não sei o quê. Mas, assim, isso foi uma coisa que nunca fez, e eu sempre tive uma dificuldade também com a minha sexualidade. Isso também é uma outra história, a gente não está aqui para falar disso, o foco é o mercado de trabalho. E até chegar na SP foi um caminho muito difícil, porque eu já tinha estudado letras, não tinha conseguido me formar, porque tinha perdido a minha bolsa na faculdade, aconteceram os problemas pessoais também, e eu acabei optando por deixar isso engavetado. Falei, não, agora eu preciso priorizar outras coisas na minha vida, preciso de um emprego, preciso de ter uma vida digna como ser humano. E é muito interessante, assim, falar da SP e desse trabalho, porque não existe outro lugar no mercado que você trabalhe com transexuais, sabe? Você não vê, você pode ir em várias empresas, em várias escolas, pode ser escola de teatro até. Você vai e você não vê transexual trabalhando. Então,
é muito doloroso, porque a gente olha lá atrás, aí você vê e fala, poxa, tem tantas vindo aí ainda, sabe? E a gente é meio promissora nisso, porque começou, acho que o que a SP faz, nenhum outro lugar faz, nenhuma outra associação, nenhuma outra instituição faz. Então, acho que além do exemplo que eles dão, acho que dão uma outra visão, sabe, para quem é transexual, para quem é... Daí você sabe que, não, alguém aposta em mim, alguém um dia vai olhar e vai acreditar e falar, tudo bem, é uma pessoa e precisa trabalhar. Independente se você é trans, se você é hétero, se você é bi, se você é gay. Enfim, acho que é isso. Eu nasci numa família de 6 filhos. Meu pai era pedreiro, minha mãe era costureira, e eu nasci no interior do Paraná. E meu pai era analfabeto. E a gente, até os 6, 7 anos, eu me lembro perfeitamente do desespero que era plantar para comer, porque na época tinha muita geada, o clima era mais frio e a gente sofria muito com isso. Estou falando isso porque eu aprendi assim que desde muito cedo eu tive que buscar os meus caminhos, né? E não só se impor na vida enquanto cidadão e com todos os preconceitos, por exemplo, que um filho de um pedreiro e de uma costureira, um pedreiro analfabeto, vivendo numa cidade pequenina e numa sociedade onde você encontra comparações o tempo inteiro. O que na época eu achava que era complicado, hoje eu acho que foi a minha salvação. Porque eu nasci numa cidade onde só tinha uma escola pública, então onde esse filho do pedreiro analfabeto estudava com o filho do juiz. Na época era muito confuso para mim entender tudo isso, mas eu sempre fui muito esperto. Haviam as turmas A e B, e na turma A ficavam o filho do juiz, do prefeito, e na turma B ficava o filho do lavrador, o filho do pedreiro. E eu observei isso desde muito pequeno, assim. Mas, na verdade, hoje eu acho que a minha grande sorte foi ter nascido numa cidade pequena e foi a vida ter me dado essa possibilidade, né, de convivência nesse meio social diverso. A minha mãe também era uma pessoa incrível, que fez com que todos esses 6 filhos estudassem, fossem para a universidade. Ela dizia que, ok, ela não tinha tido essa chance, mas que os filhos todos iriam e todos foram, todos fomos. E eu fui fazer administração de empresas e aos 20 anos eu descobri o teatro. Eu estava indo para o 4º ano de administração de empresas, na época eu já estava bacana, assim, tinha um caminho pela vida já traçado, quando eu resolvi fazer teatro e começar tudo do zero novamente. Eu estou falando tudo isso para dizer assim que, na verdade, a vida da gente é de escolhas, né? Eu não estou falando de sexual, não estou falando de condição socioeconômica, né? Isso é óbvio que não. Mas eu acho que pensar num caminho, numa trajetória para nós, para as nossas vidas, é fundamental, né? Traçar um caminho, o que eu quero para a minha vida, né? E da outra coisa que eu queria que a gente pensasse é na palavra, ou no que significa, ou no que quer dizer oportunidade. A gente vê as oportunidades acontecendo toda hora na nossa frente e a gente vai virando as costas para ela. Eu vejo isso todo dia. Assim, nós temos 2 bons exemplos aqui, que é a Laura e a Flávia. Nós temos outros bons exemplos dentro da escola, outras transexuais e travestis que trabalham com a gente, mas também a gente teve exemplos ruins, de pessoas que não se decidiram pela vida ainda, pelo que elas querem, Então, eu acho isso importante. E dizer que o futuro ele é reflexo do teu presente, né? O que vai acontecer amanhã com você, comigo, e daí eu lembro que eu plantava para comer, é a nossa disposição para as coisas, quando a gente encontra essas coisas, né? Também estou falando isso, já junto tudo, tá? E tem a ver, eu acho, com a chegada dos sátiros na Praça Roosevelt em 2000, onde a gente encontrou um lugar, a Praça Roosevelt era um lugar muito abandonado e o problema do tráfico aqui era muito forte. Era uma pessoa que vinha do metrô República, que morava na extremidade da praça, ela não fazia esse trajeto aqui, porque era muito complicado, ela ia pela Martins Fontes,
para chegar até a casa dela, e porque isso era dominado pelo tráfico, e à noite os meninos quebravam todas as lâmpadas e a gente vivia no escuro. Então, muitos... tinha o Corsário aqui, vocês devem ter conhecido, fechou por causa de uma chacina, numa noite mataram 3 transexuais ali, agora onde é o Pão de Açúcar, onde é o Espaço Pela Patões era uma padaria 24 horas, também fechou porque o filho do dono matou uma pessoa lá dentro. Então a gente tinha nessas calçadas da Praça Roosevelt o peso do sangue, das vidas que se iam, enfim, quando nós resolvemos chegar nessa calçada. E quando nós chegamos aqui, em cima do Sátiros era um apart-hotel de travestis, muitas de vocês devem lembrar disso, e aqui na frente havia um outro prédio que era só de travestis também. Então haviam 2 prédios nessa rua onde viviam travestis e transexuais. Eram hotéis de viração também, então as pessoas pagavam por noite, por mês, enfim. E a gente encontrou as travestis e as transexuais vivendo na Praça Roosevelt. E o que a gente foi vendo depois, daí a gente ganhou a Fedra de Córdoba de presente, que veio trabalhar com o grupo e criar uma identidade impressionante e incrível para a gente. A Fedra está aqui agora, né? Sim, meu amor, minha vida. Mas a Fedra trouxe algo muito especial para a gente. E na convivência com a Fedra e no teatro, a Fedra é uma transexual cubana que vive no Brasil já há muito tempo e foi um presente de Dionísio para os Sátiros. Mas esse encontro com a Fedra foi fundamental, porque a Fedra é minha primeira amiga travesti transexual. Até a Fedra eu não conhecia nenhuma. Quer dizer, eu tinha a Cláudia Wander, que eu era próximo dela, mas a gente não chegava a ser íntimo. Com a Fedra eu fui dividir histórias íntimas mesmo. E a gente foi vendo a Praça Roosevelt se transformando num lugar bacana. E as travestis foram indo embora. E o mercado imobiliário aqui foi ficando complicado, e os preços dos aluguéis foram crescendo. E, na verdade, houve uma itálico e aspas, ok? Higienização. Assim, tipo, vai embora e vamos deixar quem tem grana aqui. Então, na verdade, a gente vinha discutindo isso internamente muito, assim, como que a gente podia dar dignidade de verdade a uma classe. Posso falar classe? Então, quando a gente começou a pensar no projeto da SP Escola de Teatro, a gente falou 10% das vagas de trabalho desse lugar vão ser de transexuais e travestis. Vamos tentar devolver um pouco o que elas fizeram para nós. Então, isso está no estatuto da SP Escola de Teatro, da Associação dos Artistas Amigos da Praça. A gente conta lá que 10% dos nossos funcionários sempre serão travestis e transexuais. Então, duvido que um dia tirem isso do nosso estatuto, porque isso independe do Ivan Cabral. Um dia eu não vou mais estar aqui. E nós vamos batalhar para fazer com que esse estatuto dessa associação que gera esse projeto continue tendo essa cláusula, doutora? Essa regra, né? E que tem sido muito bacana, assim, foi um encontro fantástico. O que essas meninas têm trazido para a gente, porque, na verdade, não tem que agradecer a ninguém, né? Nós não estamos fazendo um favor. Por acaso foi um projeto que a gente pensou que deveria ser assim, mas nós precisamos de vocês, né? Então, e como vocês são pioneiras desse trabalho, eu acho que faz sentido pensar nisso. Então, eu queria voltar para depois, e tentar amarrar tudo que eu falei agora, tentar lembrar que a oportunidade, ela vai embora. Se você não agarra, ela foi. O hoje não vai ser o amanhã. Então, você imaginar que hoje está tudo certo, você está potente e tal, se você não trabalha o teu amanhã, e eu acho que esse é um problema grande, assim, não são das transexuais, nem das travestis, eu acho que é um problema humano. Eu não sei se eu concordo que o problema, eu acho que porque o Léo deu o depoimento dele que ele se formou em iluminação,
mas é um problema que não é o transexual, né? É um problema de todo mundo, e não é só no teatro. Se você hoje sai de uma universidade em Direito, em Medicina, você vai ter o mesmo problema, né? Que é se impor no mercado de trabalho. Então, eu não queria entrar no pormenor disso, mas para tentar pensar no geral, de falar, por exemplo, eu posso falar como ator no teatro, por exemplo, o quanto preconceito a gente tem, mas eu não vejo diferença, por exemplo, e graças a Deus eu não vejo, entre um cara que está saindo hoje de uma faculdade de teatro e um cara que está saindo de uma faculdade de medicina. E eu estou falando quando você tem 20 anos e vai se descobrir um mundo, né? Então, eu volto a falar na minha oportunidade. Nesses anos todos que a gente tem trabalhado com transexuais e travestis e tal, a gente conheceu dezenas, e muitas histórias incríveis que eu tenho muito orgulho. E, infelizmente, muitas histórias que eu tenho muita tristeza. Histórias muito tristes mesmo, de vidas que se perderam porque viver é muito complicado. Nós estamos numa mesa falando sobre o mercado de trabalho, eu queria voltar a pensar nisso, assim, tipo, e a oportunidade, ela tem muitas coisas. Para você agarrar uma oportunidade, você tem que se preparar, você tem que se instrumentalizar, você tem que estudar, você tem que não existe esse verbo, mas eu vou fazer, se cidadãizar. Você tem que criar um monte de mecanismos para se colocar na vida, para se colocar no mundo. Então, não adianta. Se eu não me preparo, se eu não estudo, por isso eu falo, a gente chegou até a tentar colocar isso também como condição de trabalho para as meninas, todas as meninas são obrigadas a estudarem. Por acaso as duas estudam, a Laura também está fazendo faculdade agora, a Flávia terminou, deve começar outra esse ano, biblioteconomia, é a condição dela para poder crescer dentro da escola. A gente tenta buscar essas coisas, mas é isso. Então, você ganha alguma coisa. Então, sei lá, a Nossa Senhora Aparecida, a Yansan, a Iemanjá, a Dionísio, te deu alguma coisa. Como que você continua nisso? Né? Então, eu vou procurar me instrumentalizar. Então, e daí esse eu acho que é o pé no chão. Então, fazendo a ponte lá com o menino do interior do Paraná, e quando você olha para a natureza, você tem isso muito claro. Eu estou preparando um jardim agora, eu estou fazendo um jardim nesse momento. E é fantástico, é maravilhoso, porque a natureza responde em dias. Você remexe a terra, uma semana depois aquilo é outra coisa. Aquela outra coisa acontece porque você remexeu e preparou. Se você não tivesse remexido e preparado, aquela terra ia ser árida e nada aconteceria. Então, dentro da vida, pensemos nas oportunidades. Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Rocha, eu sou advogada, empresária e sou cofundadora da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, é uma associação razoavelmente recente, tem um ano e pouco. E uma das finalidades da nossa associação é conscientizar a sociedade a respeito de toda a situação trans e tentar ajudar pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Eu rio porque eu tive uma reunião semana retrasada com o pessoal da diretoria e a gente não tem a menor ideia de como fazer isso. Eu sou advogada, empresária, tenho 3 empresas e às vezes eu me sinto um bocado covarde. Esses dias eu estava pensando nisso, porque eu passei a vida inteira escondendo quem eu era, né? Então, com 14 anos, eu queria ser travesti, eu me identificava com as travestis, eu comecei a tomar hormônio, meu pai descobriu, porque meu peito começou a crescer, e aí ele me convenceu a deixar isso guardado, e eu fiquei, né? Até 8 anos atrás, aí eu resolvi voltar a me hormonizar, quer dizer, guardado. A vida inteira eu tive uma vida dupla, né? Eu tive uma vida social e uma vida real, né? Então, eu construí 3 empresas, eu me formei em Direito, eu trabalhei em várias empresas grandes e tudo.
E o que eu posso dizer com relação a isso é que não se pode falar em direitos, nem em inserção no mercado de trabalho, sem falar em educação. E não é a educação das trans, é a educação do resto, né? Porque o mundo está mudando, o mundo graças a Deus está mudando, mas ainda tem gente morrendo por causa de preconceito. O preconceito nada mais é do que ignorância pura, né? Olhar para alguém e supor alguma coisa. Ou supor, às vezes nem olhar, supor, ouve falar e já supõe, né? Então, assim, fora do Brasil tem lugares que são melhores, tem lugares que são piores, mas eu acho que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que é diverso, com aquilo que é diferente. E eu acho que o que a gente precisa no mundo globalizado de hoje é tentar mostrar que todo mundo é diferente. Todos os seres humanos são diferentes. Existem peculiaridades em cada ser humano. Eu estou vivendo isso e todos os dias eu me arrumo para sair e eu no espelho fico muito satisfeita, mas todos os dias eu penso, na hora de sair, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quem vai me olhar feio, quem vai me olhar legal, quem vai achar, nossa, que legal o que você está fazendo, né? Quer dizer, é um incentivo, é uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo preconceituoso também. Porque, a partir do momento que a pessoa fala, nossa, que demais, dá aquele sorriso, nossa, eu vi uma trans, né? Hoje, nossa, entrou uma trans aqui na loja. E, quer dizer, devia ser o ser humano que entrou, cara, né? Não devia existir isso. Lógico que não é culpa da pessoa. Isso é uma coisa importante também. Ninguém tem culpa, né, de ter o preconceito. A pessoa tem. Eu falei, a Letícia queria me matar semana retrasada, que eu falei que até nazista tem jeito de ser nazista, né? Mas a pessoa não tem culpa de ser o que é. Ela é, né? Ele só não pode agredir ninguém, não pode fazer mal para ninguém. O que está dentro da pessoa, está dentro da pessoa, não vai tirar. Agora, como que a gente muda essa coisa da sociedade? Com educação, com exposições positivas, com coisas positivas que mostrem que nós somos seres humanos, que a gente pode produzir. Eu falo para amigos meus empresários, eu falo, gente, se você contratar a travesti, vai ser a melhor funcionária, se ela quiser, né, vai ser a melhor funcionária, porque ela vai se esforçar tanto, né, pela oportunidade, tiver uma oportunidade boa, né. Então, eu acho que o que eu queria dizer era isso, quer dizer, eu sou uma travesti que venceu na vida antes de ser travesti, então, eu espero que a gente consiga aí, daqui para frente, estamos pensando em projetos para tentar fazer essa realidade mudar um pouquinho. Até mais. Boa noite. Primeiro eu queria cumprimentar a todos, e em especial a querida Fedra, porque eu a conheci, fiz questão de levá-la à OAB, ela já foi na OAB falar sobre a vida dela, por intermédio do René Guerra, que também é um grande amigo. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da Fedra, que eu acho que é uma vencedora, uma batalhadora, como diz o Ivan. E, em segundo lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Como advogada e conselheira da OAB, né, que é um cargo hoje razoavelmente importante dentro do meio da advocacia, é muito importante que a gente possa conversar e fazer um link direto com a advocacia, porque a advocacia é a voz da sociedade. Então, se a gente tiver próximos os advogados, a gente consegue, eu acho que, divulgar os problemas e as dificuldades que existem nesta classe, né, dos trans, travestis e transexuais. Bom, para falar de mercado de trabalho, obviamente eu tenho que falar um pouquinho de legislação, né? E sem dúvida nenhuma, eu já começo dizendo o que vocês já disseram, né? É óbvio que os transexuais e travestis, com certeza, têm muito mais dificuldade de arrumar um emprego do que um heterossexual ou até mesmo de um homossexual que não aparenta a homossexualidade, né? Então, sem dúvida nenhuma. A Márcia falou a respeito da advocacia. Eu não sei se eu conseguiria ter uma recepcionista hoje, em pleno século XXI,
né? Eu já tive, por exemplo, clientes que mandaram embora determinados empregados pelo fato de serem homossexuais, né? E ainda dizendo o seguinte: olha, eu me sentava na mesma cadeira que ele, eu usava o mesmo banheiro que ele. Então, assim, é muito difícil a gente transformar a sociedade, mas é fundamental que a gente transforme a sociedade. Como fazer isso, eu não sei, mas parte da educação, parte pela educação, mas eu acho que não só pela educação, né? Infelizmente, nós vemos que pessoas educadíssimas, né, pessoas bacharéis em direito, em outras áreas, médicos, né, com mestrado, com doutorado, têm problemas com a diversidade, né, e não aceitam a diversidade. Então, é muito complicado transformar. A legislação trabalhista, ela em nenhum momento fala de forma específica dos travestis e transexuais. No entanto, a legislação, e isso vindo da Constituição Federal e passando até por convenções internacionais, regras da ONU e da OIT, em todos os momentos ela procura garantir a igualdade. O artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece claramente que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Então, homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que a gente sabe que as mulheres ainda ganham salários menores do que os homens. Que os negros ainda ganham salários menores do que os brancos. E que os homossexuais, travestis e transexuais, obviamente, também vão ter mais dificuldade de subir dentro de uma empresa. Então, imagine uma mulher negra e travesti. Quer dizer, ela tem todos os preconceitos numa só pessoa. É óbvio que é muito difícil, e é por isso que o travesti e o transexual ele está muito próximo da prostituição, né? Porque não existe outro meio, né, muitas vezes, de garantir o próprio sustento, porque não existe essa possibilidade, como faz o Espaço Sátiros, de abrir as portas, né? Em determinadas empresas e em determinadas situações, não se abre essa porta. O que precisa ser feito? Vocês precisam ir à rua. Vocês precisam ter representantes dentro da política, né? Eu, recentemente, até falando da OAB e do Conselho da OAB, né, lá no Conselho da OAB nós somos 120 advogados, que representam os 300 mil advogados que nós temos aqui no estado de São Paulo. Vocês sabem quantas mulheres tem lá no Conselho? Não chegamos a 10% dos 120. Né? Eu recentemente disse, olha, eu só vou ficar feliz aqui dentro deste conselho quando nós tivermos advogados, travestis, transexuais participando aqui dentro do conselho. Né? Nós temos gays? Sem dúvida nenhuma nós temos, mas eu duvido, pelo menos do conselho, que algum diga, eu sou gay, eu sou homossexual. Eles não têm essa... Não é nem a coragem. Às vezes até tem a coragem, por isso levam a vida dupla. Mas isso causa uma dificuldade de aceitação muito grande, principalmente numa atividade que é tradicional, é séria. Né? A gente lida com a lei, né? A gente lida com não é o talvez, né? É a aplicação da lei no caso concreto. Então, ela tem que resolver aquilo. Então, é muito difícil. A legislação, como eu falei, de forma geral, ela garante a igualdade. A CLT, ela trata muito mais da mulher do que do homossexual, do transexual e do travesti. Então, com relação à mulher, nós temos várias proteções específicas, que surgiram, obviamente, todas vinculadas à maternidade. Né? Então, a mulher, ela se diferencia do homem pela maternidade. Agora, a gente pega aí alguns transexuais que podem ter filhos. Né? Ele é homem, ou melhor, ele é... Eu já não sei se é homem ou mulher, mas, enfim, ele é um transexual que é mulher e, portanto, tem ovário e pode gerar um filho. Ah, mas é um homem. Tem o nome social de um homem. Que tem um corpo feminino.
E aí, ele vai ter direito, num trabalho, à licença maternidade? Sim. Tem que ter. Mas, olha, é um homem. Se a licença maternidade é garantida para a mulher e ele é um homem, um corpo feminino, ele não teria direito. Então, algumas questões, elas têm que ser pensadas. A mesma história de um casal de mulheres ou de um casal de homens que resolvem adotar uma criança. Hoje nós temos licença maternidade para os pais adotantes, né? Só que a licença é maternidade. Se são 2 homens, eles vão ter direito à licença maternidade? Tem uma decisão por aí que diz que sim, agora é uma briga. E se forem 2 mulheres, as 2 terão a licença maternidade, a que gerou, às vezes é o óvulo de uma implantada no corpo da outra, quem vai ter licença maternidade? Então, a lei ela ainda está muito atrás, né, do que é a realidade, do que na prática as coisas acontecem. Para vocês terem uma ideia, e a Márcia falou até de doença, né, considerada como uma doença, há pouco mais de 25 anos atrás, a homossexualidade estava no CID. Sabe o que é o CID? É o Cadastro Internacional de Doenças. Então, a homossexualidade era um motivo para dar um atestado médico. Quer dizer, é um absurdo. Olha, 25 anos se passaram e, pelo menos, bom, agora não está mais lá, mas a dificuldade ainda existe. E como tratar essa dificuldade? Bom, primeiro eu acho que tem que ir às ruas. E não só mostrando a felicidade e a alegria que é própria e característica, né, dos travestis, dos transexuais, e até mesmo acho que dos homossexuais, a gente pode dizer isso, né? Mas tratando das dificuldades. Essas dificuldades é que precisam ser expostas. Por isso que eu falei de um representante na política, precisa fazer barulho. Como também fazer barulho? A discriminação, infelizmente, acontece com muita frequência. E a legislação, ela tenta impedir a discriminação. Nós temos uma lei que é muito boa e que vem sendo utilizada atualmente. Ela já é de 1995 e faz pouco mais de 5 anos que os advogados trabalhistas começaram a utilizar. É a Lei 9.029, de 1995. O que essa lei fala? Ela, de forma geral, ela fala da mulher. Olha, a lei ela diz o seguinte, olha, ela proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e da outras providências. Então, basicamente, a lei fala o seguinte, olha, eu não posso exigir de uma mulher, antes da contratação, que ela não esteja grávida, não posso exigir um exame médico e não contratá-la se ela estiver grávida. Esse é um motivo de discriminação. Só que ela é muito mais genérica. O artigo 1º dela diz o seguinte, fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego. Então, eu não posso discriminar de nenhuma forma para o ingresso do trabalhador ao mercado de trabalho, portanto, dentro de uma empresa, ou sua manutenção. Então, se a mudança ocorre dentro do trabalho, né, se a homossexualidade aparece, ou se ela resolve se assumir dentro da atividade, ela também não pode ser discriminada por isso. E diz mais, então, não só com relação ao acesso, como também à sua manutenção, e fala o seguinte, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Vocês falam, bom, mas aqui não fala nada especificamente da homossexualidade, de ser travesti ou transexual. Não existem dúvidas hoje e a jurisprudência, os juízes e os advogados já têm um posicionamento definido a respeito do tema da Lei 9.095, que ela abrange toda e qualquer discriminação. Então, a pessoa que for discriminada em razão de sua condição, né, de ser homossexual, por ser travesti ou transexual, tem o direito de brigar. Como brigar? Existem 3 formas de brigar. A primeira é a administrativa. Existe uma lei
que vocês devem conhecer, acredito eu, que é a Lei Estadual do Estado de São Paulo, 10.948 de 2001, né, que prevê até multa para as empresas que praticam a discriminação criminal, né, porque hoje em dia é crime a discriminação, e, finalmente, na área trabalhista, que aí é a minha praia. Então, o que esse empregado ou essa empregada deve fazer? Consultar um advogado ou até mesmo o próprio sindicato, né, e ingressar como reclamação trabalhista. Bom, você fala, bom, mas como eu vou provar que fui discriminada ou que fui discriminado? Esse é um problema sério, porque a lei, ela estabelece que a vítima discriminada, por qualquer motivo, tem que provar a discriminação. E como provar? Testemunhas. Fala, bom, eu tenho testemunhas que viram que ele me chamou de puta ou de qualquer outro termo que eu não gostei, que pegou mal, enfim, que me discriminou, que não me deixou subir no trabalho, que me congelou em determinada atividade. Como eu vou fazer isso? Mas as testemunhas estão lá dentro, estão todas trabalhando. Você vai conseguir essas testemunhas que estão lá na empresa? Dificilmente você vai conseguir. Se tiver a sorte de ter alguém que já saiu da empresa e sabe a situação que você passou, é outra história, é uma excelente testemunha. Caso contrário, eu não tenho as testemunhas. Eu posso juntar documentos, e-mails, cartas, comentários, escritos, sem dúvida nenhuma. Então, a pessoa que já está trabalhando e se sente discriminada deve juntar toda essa documentação para tentar demonstrar a discriminação. Aí você fala, bom, mas ninguém põe no papel, né? Porque a discriminação, na maioria das empresas, ela é velada, né? Não é clara. Hoje as pessoas têm até vergonha, né, de discriminar em alguns momentos. É bonito você falar de diversidade. É bonito você ter um amigo gay, é bonito ter um amigo travesti, mas olha lá, né? Até certo ponto. Eu não quero meu filho gay, eu não quero meu filho travesti. Então, é bonito, mas tem aquele problema de ser velada essa discriminação. Bom, gente, eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Lembrando que amanhã continua com a exposição do Laerte, com a fala do Laerte aqui. Na quarta tem um filme, né? Quem tem medo de Cris Negão, depois vai ter um debate. Na sexta-feira tem a peça, qual que é o nome da peça? Quinta, desculpa. O Inferno da Paisagem Belga, que é às 21 horas, não é às 19. Depois vai ter um debate também, né, Cássio, que você também vai estar participando. A Fedra também? Certo. A Fedra está em todos, então. Em resumo, a Fedra vai estar em todos. E na sexta-feira, como é que Território Livre, que são as travestis e transexuais aí, fazendo as suas performances, né, que eu acho que vai ser o dia da esborna, como disse o Ivan Cabral. Então, agradecer o Ivan Cabral, agradecer a doutora Fabiola Marques, conselheira da OAB, das comissões, nem sei qual comissão, mas tantas. A Laura, a Flávia e a Márcia Rocha, e boa noite e obrigada.